Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre, programa aqui que está de braços abertos para os artistas, nossos artistas de Mato Grosso, para eles falarem sobre a sua caminhada, sobre os seus projetos. E hoje a gente está com mais que especial, um programa super especial com a Alice Oliveira, que eu tive a oportunidade de conhecer ela muitos anos atrás. O trabalho dela já tem uma longa caminhada, mas hoje ela veio falar de algo muito especial que ela cria, que ela traz pra gente, que é o Contos do Mato. E a Alice, ela é contadora de histórias, produtora cultural, diretora, escritora e por aí vai. Se a gente ficar aqui falando todo o currículo dela, a gente tem muito tempo ainda pela frente. Boa noite, Alice. Boa noite, Elô. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradeço aqui pelo espaço, né? Sim, muito obrigada. A gente está muito feliz, se sente muito honrado com a sua presença, uma pessoa que é referência para a gente aqui no estado, nas artes. O Cultura Livre aprecia muito o seu trabalho, a gente te acompanha nas redes sociais, no YouTube, e a gente sabe que o que você faz é com todo carinho, com todo amor, pensando no público, né? Que sem vocês aí de casa, o nosso trabalho não faria sentido, né, Alice? A gente sempre faz pensando no público. E hoje a gente veio falar de algo que é muito especial, que é o Contos do Mato, né? E a primeira pergunta assim, que fica aqui, Alice, não, na verdade, vamos falar, se apresenta um pouco para o público, né? Conta um pouquinho de você e como que chega ao Contos do Mato, né? Então, boa noite mais uma vez, né? O Contos do Mato ele tem uma história muito assim, pessoal minha, enquanto contadora de histórias, que eu já venho desde 2005 trabalhando com contação de história, mas antes eu venho do teatro, né? Desde 94. E aí foi me apresentada a contação de história enquanto arte, enquanto profissão. Viajei em alguns festivais e as pessoas começaram a me perguntar assim, você não ministra oficinas, cursos, apresentar para um público maior esta arte que você faz com tanto carinho. Sim. Porque quando eu encontrei a contação de história, eu me apaixonei de primeira vista, assim. E aí eu pensei, depois que eu fui para um festival lá no Rio Grande do Sul, eu voltei assim já imaginando que eu poderia também promover um encontro de contadores de histórias, um evento literário aqui em Mato Grosso que ainda não tinha nesse formato da narrativa, da contação de histórias. E aí o primeiro foi em 2012, Olha. Que chamei a Mazé Oliveira, que é produtora e executiva desde o primeiro... Está com você desde 2012, já tem um tempo. Trabalhando com essa questão do projeto, a elaboração do projeto, né, que ela faz muito bem. E aí fomos contempladas em 2012, depois novamente em 2014 e agora para realizar em 2020. Sim. E conta então pra gente, Alice, qual que é a ideia de fazer o Contos do Mato, sabe? Porque a gente sabe que é um evento grande, que reúne muita gente e também dá visibilidade para o contador de história, né? Como que você pensou, nossa, como que veio isso para você trazer para o nosso estado, né? Algo nacional, porque acaba trazendo artistas do Brasil todo. Então, como que foi pensado isso? Você senta com a Mazé ou você tem a ideia? Como que é pensado isso? Então, no início, eu tive assim, uma dificuldade de saber como que eu ia estruturar o projeto. Porque tem toda uma estrutura e as pessoas que eu iria convidar e esse formato desse encontro. E foi nessa fonte, bebendo nas fontes de outros festivais, tendo essa percepção de como que é a estrutura de um projeto, que eu apresentei, tive a ideia tudo na cabeça e a Mazé colocou no papel. É claro que demandou um certo tempo, até para que a gente pudesse estudar essa questão também dos editais, porque um evento grandioso, evento nacional, que abrange, né, uma grande amplitude de convidados e tudo mais, que é de fomento à cultura e da área literária, do segmento literatura, que não abrange somente os contadores de histórias, mas também outros artistas, né? Sim. Que podem também trabalhar com a questão literária, principalmente os escritores, as parcerias com as editoras. Inclusive os músicos também, né? Tem uma função muito importante dentro do Contos do Mato, né? Exatamente. Muitos contadores de histórias têm um músico, né? Tem um trabalhando músico junto. Então, nesse formato que nós fizemos em 2012, 2014, né?
foi assim um grande boom aqui em Mato Grosso, né? Porque as pessoas começaram a ficar curiosas para saber, né, que evento que traz tanta diversidade cultural dentro de um único formato. E aí chamou muita atenção de outros estados, e até a gente recebeu também uma convidada internacional. Olha só, no primeiro Contos do Mato. No primeiro Contos do Mato, que foi a Clara Haddad, que veio de Portugal. Ela é brasileira, mas ela mora em Portugal, e ela fez questão, né? Também tem um grupo da Argentina, que também veio no primeiro. Então foi assim. Nossa, teve um boom muito grande, né? E assim, eu sou meia leiga em contação de história. Esses festivais também acontecem em outros lugares do Brasil? Tipo, tem festivais? Você já tinha aí participado de algum festival e aí você pensa o festival para Mato Grosso? Exatamente. Depois que eu comecei a contar a história e fui também montar o meu site na internet, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a internet. Sim. A importância, né, de ter o seu trabalho profissional hoje visto na internet. A internet é como uma porta de entrada para os artistas, né? Eu fui recebendo os convites para outros festivais, como tem um festival em Belém do Pará, tem em Recife, tem em São Paulo, Rio Grande do Sul. Em outros lugares, em Mato Grosso não tinha. Então eu fui convidada para esses festivais, representando contação de histórias daqui de Mato Grosso. E não tinha muito contadores aqui, né? Era você, quem são os primeiros contadores? Luiz Carlos Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro, nossa. Grande contador de histórias também. Incrível. Entre outros aí, né, que também se consideram contadores de história, porque assim, contação de história, contador de história, todos nós somos contadores. Mas profissionalmente, né? Sim. Existem poucos aqui ainda em Mato Grosso, levando isso como profissão. E o Contos do Mato também abre esse olhar para o contador de história, né? No primeiro Contos do Mato, muita gente se inscreve, porque um diferencial desse festival são os cursos que ele oferece, né? Durante o festival. E durante... Como que é isso? Como que foi pensado essas oficinas, Alice? Então, logo no primeiro, eu pensei nesse formato também. Tanto apresentar a contação de história, como também dar essa possibilidade de outros contadores de outros estados e daqui terem essa troca dessa informação do que é a arte de contar histórias. Então, a gente oferecia oficinas, cursos, palestras, e depois a contação de história. O resultado que isso teve eram 9 oficinas. O que neste agora não teremos, né? A gente só teve o primeiro curso, essa edição agora, o terceiro Contos do Mato, que foi um curso de formação, porque as pessoas queriam não somente uma oficina de 4 horas, mas um curso de 40 horas. Sim, que já desse uma primeira etapa para ele poder se profissionalizar, né? Isso, e para nós foi tão gratificante que quem participou da primeira etapa, lá em 2012, se tornou contador de histórias no interior. Nós temos muitos contadores de histórias. E vem professores, porque assim, a gente estava até comentando nos bastidores, né, Alice, que a criança, o primeiro contato da criança com a história contada verbalmente é dentro da sala de aula, né? E aí e o professor, ele sempre se inovava. Eu lembro de grandes professoras da escola pública, que eu estudei sempre em escola pública, e eu vi as professoras também trazendo essa ludicidade do conto, sabe, para a criança se entreter e se manifestar e se sentir levada pelo conto, né? Que é diferente de você abrir um livro e fazer aquela leitura branca, né? O conto, essa contação de história, ela traz entonações, ela pode ter uma mudança de voz, né? Tudo isso é pensado dentro para... Tem alguma informação assim, quando, por exemplo, no primeiro curso de contação de história, tem esse estudo das entonações? Como que é feito isso, Alice? Então, principalmente os professores, né, e todos da área da educação, eles têm procurado muito a questão da formação da contação de história, mas para levar para a sala de aula, né? No caso, agora estão levando para plataformas virtuais também, a contação de histórias. Então, essas técnicas, elas existem sim, até para que a pessoa que está contando histórias, ela consiga transmitir, né, de melhor forma aquela história que está sendo apresentada para as crianças. Porque uma história bem escolhida, uma história bem narrada,
com recursos, né? Até mesmo a música, trabalhando com outras linguagens artísticas, vem agregar valor para a contação de histórias e atrair muito mais a atenção da criança e também do adulto, porque contação de história não é só para criança, é para adulto também. Verdade, tirar isso, né? Que contação de história é para criança, né? Então a gente percebe que há uma grande procura, né, da área da educação, os professores principalmente, mas também há pais, mães, avós, que também procuram o curso para contar melhor uma história, mediar melhor uma leitura. O trabalho de mediação de leitura também é muito importante, sim, porque a gente também foca na questão literária, o livro, né, autores, editoras, esse trabalho todo com o livro físico. E essas histórias da oralidade e a da literatura escrita também. Sim. Então a gente sempre trabalha com esse universo. Vamos dar uma olhada no primeiro vídeo, né, do Contos do Mato de 2012. A gente resgatou aqui um videozinho que fala um pouquinho. Ai, que ótimo. Vamos recordar. Vamos recordar. Era uma vez uma menina que sonhava realizar um encontro mágico. Com a ajuda dos seus amigos, o sonho tornou-se realidade. De 4 a 6 de setembro no Sesc Arsenal. Espetáculos, oficinas, ribuliço das palavras, feira literária e histórias mágicas. Você vai encantar. Venha fazer parte dessa história. Encontro Nacional de Contadores de Histórias de Cuiabá. Nossa, e era muita coisa, né? Assim, como que ia planejar tudo isso? Rebuliço das palavras, histórias mágicas, espaço para literatura. É uma semana, né? Uma imersão, né? Uma imersão, e nos 3 períodos, né, do dia, de manhã, tarde e noite. Nossa! E as ações aconteciam simultaneamente. Né? Tinha muitos parceiros também, a gente viu que aconteceu algumas coisas na livraria, né? Os espaços também cediam os espaços deles, né? Por exemplo, a livraria vem fazer aqui. Exatamente. É importante um projeto também, ele conseguir parceria, né? Apoio. Para além do patrocinador principal, né? Que é do projeto, esses apoios sempre vêm fortalecer a marca do projeto. E para que também tenha uma credibilidade e um alcance maior para a sociedade. Assim, tipo, sozinho a gente chega em algum lugar, juntos a gente vai muito mais longe, né? Então é exatamente esse lugar de estar com muita gente, muito apoio, a divulgação também acontece melhor, né? A mídia, a gente agradece muito sempre, a gente sempre teve uma gratidão imensa pelos parceiros e pela mídia, que ela sempre procura, às vezes a gente nem vai atrás. Sempre procura, mas que projeto é esse, né? Nós queremos participar, nós queremos apoiar de alguma forma, não financeiramente, muitas vezes é um apoio logístico, né? Um espaço que cede. Uma livraria pode ser de livros, né? Livros, nós tivemos arrecadações de livros no primeiro e no segundo encontro, que depois foi revertido para outras bibliotecas públicas. E tinha um custo, Alice, para fazer essas oficinas nesse primeiro? Não, era gratuito? Todo o projeto sempre ele foi revertido para a sociedade gratuitamente, né? Porque ele é patrocinado com dinheiro público e nós revertemos tudo isso grátis para toda a população, né? Acesso às oficinas, às apresentações. Teve alguma história assim muito engraçada que você lembra do primeiro Contos, assim, que nossa, isso aqui marcou, ficou do primeiro Contos, ou algo que sim, sabe, alguma pessoa que saiu mais transformada, eu não sei, algo que marcou muito? Eu acho que assim, porque o primeiro sempre foi, eu sempre lembro o primeiro com muita emoção. Né? Eu lembro que no final, no último dia, nós nos reunimos assim, tanto os artistas como os convidados, era o fechamento, o encerramento, que a gente sempre encerra com uma grande maratona de contação de histórias, que dá umas 2, 3 horas de maratona. E aí todos nós choramos. Então acho que esse choro, sabe? E aí nós cantamos, sempre assim emanando que o projeto continuasse, porque a gente não sabia, né, como ele dependia de editais. A gente não sabe quando ele vai ser aprovado e se ele vai ser aprovado. Não é todo ano que ele é aprovado, né? A gente vai ver agora no próximo bloco o segundo Contos do Mato, e a gente vai ver que tem demora, e do segundo para o terceiro ainda demorou um pouco mais, né, Alice? Exatamente, porque a gente depende, né? E aí tem essa questão também, né? Da verba, que demora, né? Mas a gente não desiste, né? Sim. Tantos os editais aqui. Vocês estão sempre se
inscrevendo. Sempre nos inscrevendo em vários editais e também agora a gente está procurando a questão dos apoios das empresas privadas, né? Para que as empresas também possam ter esse olhar mais carinhoso com a cultura local. Sim, porque a gente pode ser parceiro desses lugares, né? Como que é vincular o nome da sua empresa com um evento tão grandioso quanto esse? Que leva a literatura, que leva a oralidade, a escrita, né? Que leva a leitura, incentiva a leitura. A formação, né? Desde a mais tenridade até o adulto. Não tem idade, né? Para criança de 0 a 100 anos. Isso, exatamente. As crianças de 0 a 100 anos podem participar. Para qualquer público, né? Qualquer público. Então a empresa fortalece o nome dela. Eu acho que é isso. E é uma cultura, né, que a gente precisa mudar, porque a gente vê os grandes centros, tantas empresas que se vinculam o nome à cultura, à arte do próprio. E o Contos do Mato, ele acaba também trazendo a história local, né? A contação de história das nossas histórias antigas, das histórias que os nossos avós contavam sobre Cuiabá, sobre Mato Grosso, lendas, né? Exatamente. Até nessa edição agora do terceiro Contos do Mato, o curso de formação, que foi a primeira etapa do projeto, então os participantes, que são os cursistas, eles vão apresentar muitas lendas daqui da nossa região. Essa importância também de contar as nossas próprias histórias. Exato. A história do nosso povo mesmo, né? Porque a gente vê... E por que Contos do Mato, Alice? Por que o nome Contos do Mato? Então, a primeira ideia que eu tive não foi assim, primeiramente, pensando em Mato Grosso. Mas foi um livro que eu li, que foi o primeiro livro que eu me inspirei para a primeira história que eu contei, que foi o Contos do Mato, do Ricardo Azevedo. Contos do Mato, bichos, Contos do Mato, é uma coisa assim. Aí eu falei assim, gente, esse nome Contos do Mato está relacionado com Mato Grosso. Aí eu falei assim, pronto, achei o título, né, tem tudo a ver com Mato Grosso. Então ficou também essa relação com Mato Grosso. E muitos contos vêm do mato também, né? O mato é nosso, igual você falou que a colega lá fala, né? Agora o mato é nosso. Exatamente. Foi até a Daniela Freire, né, que postou uma foto e ela falou do evento e ela disse, não, agora o mato é nosso. Realmente é nosso, né? Vamos escutar então a Alice contando uma história para a gente ver, legal. Conhecer um pouquinho sobre a contação. Uma viúva tinha uma galinha que botava um ovo por dia. Ela pensou que se desse a galinha mais cevada, ela botaria 2 ovos por dia. E aumentou a ração. Mas a galinha ficou gorda e já não podia botar nem mesmo aquele único ovo por dia. Fábulas de Esopo. Ela para assistir várias... Ai, que lindo, gente. Alice, você estava até falando que eu coloco as crianças para assistirem, porque chama muito a atenção, né? Prende e leva a imaginação. Como contar a história é algo tão gostoso, né? E eu também adoro, né? Eu quero ficar lá assistindo, clicando. Então, a Alice também tem o canal dela no YouTube, né? Então, ela vai estar voltando a alimentar mais, mas ele já tem bastante coisa. Quem quer conhecer melhor sobre a Alice... Entra lá no YouTube, Alice com 2C, né? Alice com 2C Oliveira. E ela está no Instagram, no Facebook também. E lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Alice. Fica com a gente no segundo bloco, que a gente volta a falar sobre essa trajetória do Contos do Mato aqui com a Alice Oliveira. Até breve!